Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. A nova fase do governo federal, com a mudança, ainda que provisória, do comando do país, pode trazer mudanças significativas para a área ambiental. Nós temos pela frente uma série de desafios na área, como o licenciamento de grandes obras, o desmatamento na Amazônia, o Acordo de Paris, só para citar alguns deles. No programa desta semana, nós vamos debater com dois militantes de longa data na área socioambiental suas percepções e expectativas em relação a esta mudança. Estão conosco hoje o Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP e facilitador da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero começar perguntando assim, temos aí uma mudança no Ministério do Meio Ambiente, como eu falei, mesmo que provisória, mas temos decisões muito necessárias e movimentos acontecerem próximos aqui. Como isso está sendo visto pelos ambientalistas, visto em comparativo, inclusive, com os últimos 13 anos? Coloco a pergunta aos dois, começando então a Marcelo. Olha, eu acho que a primeira questão é que eu acho que é vista como o desafio de uma política de governo e não de um ministério. E, portanto, menos relacionada a quem está ocupando a cadeira, mas a importância dessa cadeira no mundo de hoje, seja para a nossa economia ou seja para os nossos compromissos internacionais. Então, eu acredito que o governo continua com um desafio, primeiro, de colocar o discurso na prática. É importante que, se a gente fala que o Brasil tem esse acervo ambiental que pode ser utilizado a nosso favor para geração de emprego e renda, que a gente veja isso acontecer. E isso não é esforço de um ministério apenas. É preciso que o Ministério de Minas e Energia esteja integrado com isso, que o de Agricultura esteja integrado com isso, o de Economia é muito importante, Relações Internacionais, trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente. É claro que no caso do ministro Sarney, que está entrando agora, o fato de ter um ministro que tem um histórico de trabalhar no Congresso como deputado, que já foi ministro, pode contribuir positivamente para isso, porque o próprio ministro Blairo Maggi também estava no Senado, já foi governador, então são atores que já vêm trabalhando nesse universo de negociação há bastante tempo e, portanto, eu diria que a gente tem eu acho que a gente tem uma condição dada importante. É um governo que, na melhor das hipóteses, tem pouco tempo, tem que apresentar resultados, a sociedade brasileira quer resultados, é possível dar resultados e você tem atores da sociedade que querem falar, vamos virar a página, vamos fazer o Brasil acontecer, vamos fazer essa economia melhorar, vamos gerar emprego porque ninguém quer desemprego, vamos gerar um ativo ambiental para conseguir escrever uma história, uma manchete que não seja mais má notícia e sim uma boa notícia, para dentro e para fora do país. Sérgio, você, sua visão otimista também? Super otimista no sentido de que o país precisa, imaginando que nós tenhamos um ano e meio até o final do ano de 2017, que é quando se prepararia o país para a posse do novo governo, né, que assume em 2018, fazer aquilo que a gente chamaria de uma dupla transição. A gente teria a transição para o novo governo, que tomaria posse, e a transição para aquilo que se chama a transição da economia de baixo carbono, que é aquilo que o Brasil precisa estar preparado em função dos acordos que se assinaram, né, a partir da negociação feita em Paris no ano passado. Ou seja, o Brasil precisa dizer como é que ele vai cumprir o conjunto de compromissos que ele prometeu no ano passado. Ou seja, nós temos metas, nós temos que, por exemplo, recuperar 12 milhões de hectares. Isso significa plantar, Marina, 8 bilhões de árvores. Isso é mais gente do que tem no mundo. Onde que tem lugar para colocar tanta árvore? Tem. Tem, porque o Brasil é muito grande, ainda bem, né? E tem muita área abandonada, então a gente não precisa desmatar para fazer isso. A gente pode aproveitar áreas que estão abandonadas sem nenhum uso econômico apropriado e fazer com que nesta área você possa produzir água, produzir alimento e produzir uma economia, produzir riqueza. Quero voltar com esse assunto, só o Sérgio arrematar a impressão dele, mas, por favor, me faça lembrar disso, porque plantar árvore não é simplesmente ocupar o espaço com nada, né? Então, essa transição, essa dupla transição para um novo governo que assume em 2018
e para essa transição de uma economia nova, é aquilo que vai colocar o Brasil na rota, né, de um país inovador, num país que está perdendo todas as oportunidades de se transformar numa economia moderna. No momento em que a gente está numa grave crise econômica, que a nossa indústria perde competitividade internacional, é essa questão que a gente pergunta ao novo ministro do Meio Ambiente, ao novo ministro da Fazenda, ao novo presidente da República interino, como é que a gente vai finalmente deixar de ter áreas que se separam, né, que se antagonizam, e perguntar, como colocou o Marcelo, como meio ambiente, como Ministério da Economia, como Ministério da Fazenda vão chamar a sociedade brasileira para promover um grande acordo de entendimento para que economia, meio ambiente possam andar de mão dadas, para que o Brasil possa ter a expectativa de que se vai promover desenvolvimento sem que meio ambiente e a questão econômica possam se colocar como um em contraposição ao outro. Esse é o grande entendimento que a gente quer. Não o ministro estão Sarney Filho e o ministro Henrique Meirelles promovendo em nome do povo brasileiro. Não estão em lados opostos. Não devem estar, claro. sempre estiveram, mas a gente quer que deixem de estar. Esse é o entendimento que o novo governo tem que começar a promover em função do compromisso que o Brasil assinou em Paris. Não é um compromisso da presidente Dilma, que não é mais agora a presidente, independente da decisão que se venha a tomar no Senado Federal. É um compromisso de Estado que tem que ser honrado por qualquer presidente que esteja no governo. Sérgio, só para colocar aqui, né, para quem está ouvindo a gente, acho que vale um resgate importante para dizer que esse é um processo que já começou lá atrás, ou seja, o esforço em trazer a agenda da economia com a agenda ambiental, ele vem num crescendo. A própria coalizão Brasil Clima Floresta Agricultura, que eu estou aqui hoje servindo como seu facilitador, é uma coalizão que, quando nós fomos conversar com a então ministra Isabela e o então ministro Levi da Fazenda, foi muito bem recebida e bem articulada em conjunto. Então, eu quero dizer com isso que, independente de cores partidárias, independente de uma discussão polarizada nacional que a gente tem da agenda política, a agenda de desenvolvimento, de uma visão sustentável para o Brasil, que vai gerar emprego, economia e um cuidado com o seu acervo ambiental, estava presente e está presente. O que a gente quer ver isso é potencializado. No momento em que você tem menos recursos, o governo tem menos dinheiro, a sociedade está muito brava e cobrando ações com toda a justiça, e o setor empresarial querendo tomar muito cuidado com quais são os seus investimentos, dado que tem poucos recursos disponíveis, é importante que a gente seja estratégico, é importante que a gente aposte nas coisas que vão dar certo e que valem a pena. E eu acho que apostar no Brasil com uma agricultura de baixo carbono, com um ativo florestal biodiverso, que promova produção de água, produção de alimentos e uma economia mais robusta, é um grande acerto. Então, uma pausa. Vamos pensar que... Preciso lembrar os nossos internautas, telespectadores e todos que vão nos assistir que esse programa está sendo gravado no dia 22, se não me engano, hoje é dia 22 de junho. Essa lei, quer dizer, todo o Acordo de Paris vai ser ratificado, transformado em lei semana que vem. É isso que nós estamos prevendo. É a previsão. É a previsão. Então, se você está assistindo... Se você está assistindo depois, você já sabe mais do que a gente agora nesse momento. Continuem cobrando. Quero falar um pouquinho do passado, mas vamos focando um pouco nisso que você falou, e eu queria deixar bem claro, quer dizer, a recuperação, o replantio de 12 milhões de hectares, 8 bilhões de árvores, 8 bilhões, eu vou fazer um árvores. B bem grande, bilhões de árvores, num espaço que está por aí. Quer dizer, eu não deixo de utilizar isso. Não são espaços que eu vou ter um bando de árvore ocupando um canto de algum lugar e que vai ser improdutivo, porque isso produz... Isso tem retorno econômico. Tem retorno econômico. É esse estudo aqui, né, que Me ajuda aí, Sérgio. Olha aqui, vamos fazer um pouquinho. Esse é um estudo que o Instituto Escolhas... Vou fazer assim, ó, pra olha, cá, vamos lá, vamos exibir. Fica nele. Esse é um estudo que o Instituto Escolhas fez a pedido da coalizão, Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, Instituto Escolhas e Coalizão Juntos por um Brasil Melhor, né? Justamente para poder colocar esses números para dar para o governo brasileiro a noção exata do que significa esse esforço de recuperar
12 milhões de hectares de floresta. Então, isso significa, Marina, um investimento de 52 bilhões de reais, ou seja, né, em 15 anos, o que significa 4 bilhões de reais por ano. Não é muito para a gente fazer todo esse esforço de deixar o Brasil absolutamente em dia com todo o seu passado, recuperando o nosso passivo inteiro de 500 anos desde que o Cabral chegou lá em Porto Seguro. Eu diria com o passado e, mais importante ainda, com o futuro. Né? Porque na hora que você entende a implementação desse desafio, você fala, bom, mas vai precisar de gente para isso, né? Nossa, mas tirou então, da minha ponta da língua. Um Brasil com, não sei quanto está hoje, mas até ontem, acho que era perto de 11 milhões de desempregados, nós estamos gerando emprego. São 200 mil empregos. A outra coisa que a gente pode fazer, você vai estar cuidando de uma coisa valiosíssima para a sociedade brasileira, para a indústria brasileira, para todos nós, que é a água. Você vai poder estar recuperando áreas que hoje são áreas que estão contribuindo para o aquecimento global para serem áreas que estarão captando carbono e não emitindo. Então, tem tantos ganhos diretos e indiretos. Tangíveis e intangíveis. Qual é a riqueza que tem para você, como uma cidade, ter o seu entorno verde novamente? Então, assim, nesse sentido, o que eu quero colocar é que eu acho que não só faz sentido na conta e faz sentido na responsabilidade que nós temos como país e sociedade, mas eu acho que faz sentido numa questão até mais primordial, que é que país e que planeta que a gente quer deixar para as futuras gerações. E os políticos e todo mundo fala muito isso, mas executa muito pouco disso. E agora a gente está chegando num nível de urgência, e aí vem uma demanda da sociedade civil, dos ambientalistas, de toda a sociedade civil, muito importante, que é, chega de fazer promessa vazia. Então, se o Brasil se comprometeu em Paris de fazer esse acordo, ratifica, o Congresso tem que ratificar isso. Vamos cumprir com a palavra, né? Vamos que cumprir. Isso é importante para Vamos todos começar a mostrar que a gente tem um Brasil responsável que executa as suas ações. Na coalizão, o que a gente está pedindo? Uma organização do debate, onde você tem o pleito da sociedade civil, o pleito do setor privado, a validação acadêmica, que é importante, porque você precisa ter números e ciência demonstrando como fazer isso, e a oportunidade da janela política. Então, peraí que nós vamos falar um pouquinho disso, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer o primeiro intervalo e é um pisco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Hoje conversamos sobre os rumos da política ambiental no país com Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP e facilitador da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Eu vou ter que voltar para o que a gente vivia, porque o que a gente vai viver, a gente vai ver ainda, né? O que a gente viveu nesses últimos 13 anos. Quer dizer, começando com você, Sérgio, nesses 13 anos a experiência foi de maior dificuldade, de interlocução, de ação, de conversa e de interesse? Porque o próprio Marcelo falou que caminhamos em vários sentidos, que tivemos algumas ações interessantes, mas no geral foi bom, até porque a percepção geral da população é que, e a demanda que se tem com relação a ações mais efetivas, é de que nós estagnamos, andamos para trás em alguns aspectos. Foi isso ou não? Eu acho que nós vamos ter uma oportunidade, Marina, de quebrar um círculo muito negativo, que é o seguinte: sempre que o país vai bem economicamente, o meio ambiente vai mal. Por quê? Porque é o momento em que o país está com dinheiro no bolso e ele pode fazer aquelas ações de infraestrutura. Ele pode construir a estrada, a ferrovia, o porto, e é quando o meio ambiente sofre o impacto. Então é um país que sempre está com atraso nas suas obras. E quem tem pressa não quer parar para discutir. A pressa é inimiga do tempo da discussão. Então a gente quer correr, quer recuperar o tempo perdido. E aí o ambientalismo fica sofrendo aquela acusação, eles querem retardar a obra, querem fazer estudo de impacto ambiental, querem parar o progresso em nome de uma discussão que não faz sentido querer fazer. Quando economicamente o país vai mal, né, parece que você tem tempo de fazer discussões ambientais e parece que a agenda ambiental ganha um espaço de fôlego para ser prestada atenção.
qual é o espaço que a gente precisa recuperar? De uma curva virtuosa entre essas duas possibilidades, ou seja, que a gente agora, em função desta crise que infelizmente o país está sofrendo, ganhe nesse 1 ano e meio até o final do ano de 2017 um espaço para dizer o seguinte: quando o país recuperar, né, e sair da crise, e nós vamos sair da crise, temos que sair da crise, precisamos recuperar a economia, né, nós vamos agora criar um novo círculo positivo, um novo círculo virtuoso, onde economia e meio ambiente não vão precisar ficar o tempo inteiro brigando. E os círculos vão se dar de forma positiva. E os entendimentos vão se dar previamente. Para quando tiver que discutir a estrada, a discussão se faça em clima de paz e entendimento. Para acabar essa história de que o meio ambiente atrapalha a economia, né, e a economia atrapalha o meio ambiente. É essa geração de entendimento que a gente tem que passar a fazer. Se a gente conseguir fazer isso, o entendimento está dado. Eu ia complementar o posicionamento que o Sérgio colocou com uma outra visão que seria, apesar do avanço, ele não aconteceu no tempo necessário. Portanto, eu acho que a indignação que você está se referindo tem mais a ver com o fato de que não foi suficiente o avanço no tempo que a gente teve. Para um Brasil que teve a sua janela de oportunidade tão ampla e tão vibrante, nós fizemos muito pouco. E pior, fizemos um uso burro de um dinheiro muito precioso. E o que é um uso burro desse dinheiro? Em momentos em que poderíamos ter dado um salto quântico e feito investimentos que já dialogavam com esse futuro de geração de emprego, de uma economia de baixo carbono, a gente investiu no passado. E no momento em que você tem uma janela de oportunidade para fazer um investimento, e ao invés de você investir no futuro, você investe no passado, não só você cria uma tensão como essa que o Sérgio está narrando, mas você perde uma oportunidade muito preciosa. Então, hoje, a gente tem um desafio que é não só recuperar a economia brasileira, mas é recuperar o degrau da industrialização brasileira, porque a tecnologia e a inovação no Brasil parou também. E o mundo andou. Então, como é que você explica, por exemplo, uma China que passou de um país que era o líder mundial da produção de energia suja por carvão e energia nuclear, a ser hoje um dos países líderes e detentor de tecnologia para um parque energético renovável. Foco, vontade e obediência. São três coisas funcionais. Eu acho, Marina, que se você olha, pelo menos dentro da coalizão, a gente conversa muito sobre isso. Quando eu converso e tenho lá um representante do setor privado, do setor da sociedade civil e da academia, a gente vê uma grande unidade. Em quê? Em falar sobre essas oportunidades e do valor do investimento nessas oportunidades. Mas aí, falando de valor de investimento, prioridades e tudo mais, eu sou libriana, né? Vocês não entendem nada de signo, eu explico. A gente quer sempre estar tudo na justiça, meio tempo. Não pode estar um ganhando, outro perdendo. Isso é muito difícil. E existe meio tempo onde as pessoas conseguem chegar num acordo, mas tem que ver o que é prioridade e o que não é. Agora, como é que a gente calcula quão danoso é a construção, por exemplo, de hidrelétrica na Amazônia, que vai gerar, e é importantíssimo para aquela população, acesso a essa energia, enfim, uma independência enorme e tudo mais, mas ao custo que gera. Sobre isso eu posso te falar porque, eu tenho uma longa experiência de discussões onde... Você sabe que isso deixa as pessoas apaixonadas. E eu e Marcelo trabalhamos no Greenpeace, eu tive 10 anos como diretor do Greenpeace, e teve uma hora que eu tenho uma frase que eu repetia sempre, né? Eu cansei de ser cover de mim mesmo, porque eu me sentia repetindo e eu não tinha mais o argumento primeiro que me convencesse, né? E depois que convencesse com quem eu estava conversando, que era o número, né? Eu estou dizendo que a hidrelétrica na Amazônia é ruim, mas quanto custa aquele dano que eu digo que está causando? Né? Como é que eu chego e digo então que a perda da biodiversidade pode ser expressada? E foi isso que me levou, junto com um conjunto de pessoas, a criar o Instituto Escolhas. Eu mostrei aqui o estudo, para fazer o número, para ter o número, para que a gente pudesse transformar as conversas numa discussão um pouco mais objetiva e menos apaixonada, porque senão ela vira uma conversa, sabe, conversa de torcedor de futebol, mesa de bar, apaixonada? Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, e a gente levanta da mesa de bar,
né? Da mesma forma como a gente chegou, cada um leva a sua convicção, vai embora, continua torcendo pelo seu time, mas a discussão quando você quer resolver um problema, que é um problema de envergadura nacional, não pode ser assim. Sim. Você tem que transigir no sentido positivo da palavra, tem que ter uma troca de solução. E o Escolhas veio para isso, para a gente dizer o seguinte: quanto custa o problema? Eu tenho que sentar aqui com a Marina e chegar a um entendimento. Então, qual é a discussão que eu vou levar para o orçamento nacional? Se eu quero reflorestar 12 milhões de hectares, plantar 8 bilhões de árvores, se esse é um compromisso que o país assinou em Paris, né? Eu tenho que chegar para o ministro Henrique Meirelles e dizer o seguinte: meu querido ministro da Fazenda, torço pelo senhor, porque se o senhor der errado, quem vai dar errado é o Brasil. Eu acho que esse é o ponto importante. Quanto o senhor vai colocar no orçamento em 2016? Lembrar, Marina, que quem sai perdendo, em última análise, somos todos nós. Sim. O que permite que esse diálogo possa produzir efeitos positivos? De um lado, eu acho que é ter a plataforma de diálogo, mas o outro é você construir uma visão de país e criar elos de confiança para que você saiba que, ao fazer acordos de que este é um caminho que, se traçado, nós estaremos todos juntos, ele é viável. E eu vou dar um exemplo disso, para mim, é a questão do Código Florestal. O Código Florestal que foi aprovado é um código de um lado, um jeito de olhar ele, o meio copo vazio, é dizer, ninguém gostou muito desse código. O lado do copo cheio é dizer, se esse é o código que a gente conseguiu acordar, vamos agora implementar isso? Vamos agora fazer isso virar uma realidade? E é óbvio que o que vai acontecer é que no processo de implementação, sempre que houver uma oportunidade de melhorar, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. Um exemplo claro disso, para mim, é a própria questão que hoje é uma realidade em que o governo estendeu o prazo do cadastro ambiental rural. O próprio agronegócio foi contra isso, porque disse, olha, no Brasil a gente precisa começar a ser sério sobre prazos. E quando você estende o prazo, se você não cria ao mesmo tempo um mecanismo que valorize quem cumpriu, quem fez a lição de casa, o Brasil fica de novo numa divisão entre os otários e os espertos. O otário é quem fez, o esperto é quem não fez. Este Brasil não dá certo. O Brasil que dá certo é o Brasil que traz esse conjunto de pessoas para construir o futuro de maneira rápida, justa e sustentável. Librianos, se fossem todos, eu acho que a vida seria... Pausa rápida para um intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Conversamos hoje sobre os rumos da política ambiental no país com Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP e facilitador da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Eu sei que a gente já citou pontualmente alguns desafios. Você acabou de falar do Código Florestal no outro bloco, falou do CAR. Vamos parar um pouquinho para falar dos principais desafios do país, porque a gente tem aí a possibilidade de não ter mais a necessidade do licenciamento ambiental. A gente tem a necessidade do desmatamento zero, a gente tem que cumprir com a COP21. Nós temos, enfim, um mundo de coisas. Não sei se só isso que eu falei já é o suficiente ou tem mais coisa para a gente falar. O que é pior, talvez, nisso tudo? Eu acho que tem um grande desafio que é a questão ambiental nas cidades. É um tema que muitas vezes não é visto como sendo necessariamente ambiental. A gente ainda faz esse descolamento, né, do ambiente urbano, daquilo que se chama o ambiente, né, fora do espaço urbano, e esse é um tema necessário da gente, de certo modo, resgatar como sendo fundamental, ligando o tema água com floresta, com cidades, inclusive em função da crise hídrica que a gente viveu na cidade de São Paulo em 2014, que está longe de estar esgotado. Hashtag vamos salvar as árvores de São Paulo, vamos salvar as árvores de São Paulo, pelo amor de Deus. Então, acho que a questão de mobilidade em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras, até porque São Paulo, com todos os problemas, é onde a questão de mobilidade ainda é menos grave, porque aqui a gente ainda faz o chamado modal caótico, né? A gente consegue chegar a pé, bicicleta, ônibus, metrô, trem e chega em algum lugar. Você vai para as outras cidades do Brasil, é só caos. E a questão das águas nas grandes cidades brasileiras de saneamento, que são terríveis, né?
E a questão, inclusive o Instituto Escolhas vai fazer um estudo agora, Marcelo, que é quanto custa morar longe? Né? Caro, hein? Eu sei. Vai estudar exatamente isso, porque para ter a noção sistêmica, né, do que poderia ser mais barato, talvez você ter as pessoas morando na região da Avenida Paulista, em São Paulo, do que você lançando-as, né, naquilo que a gente chama do programa, né, Minha Casa, Minha Vida, Meu Fim de Mundo, né, que é isso exatamente que a gente poderia chamar. E acho que as questões ligadas, por exemplo, ao desmatamento zero, que a gente precisa estudar exatamente o que é o impacto, né, do Brasil continuar expandindo sua fronteira agrícola sem medir exatamente o custo disso em termos de todo... Mas é alcançável, Sérgio? Dá para chegarmos ao desmatamento zero? Olha, eu acho que a questão do fim do desmatamento está diretamente relacionada com você mostrar como é possível usar essas áreas degradadas. Porque a razão pela qual a fronteira avança é porque não há uma indicação de marco regulatório, de política pública e de política de investimento que viabilize o uso dessas áreas degradadas. Daí eu acho que a discussão da INDC brasileira é tão importante. Mas se eu tivesse que pontuar duas coisas que eu acho que são fundamentais e não tão específicas como a questão da energia renovável, que é outro tema que o Brasil poderia estar nadando de braçada e não estamos. Eu acho que é uma questão de ação e inspiração. A ação, porque no Brasil a gente está, por muitos anos, falando muito e fazendo pouco. Eu acho que se a gente tivesse agora um compromisso maior de, talvez, fazer um pouco menos de discurso e concentrar em executar as ações para que as pessoas possam sentir a mudança, e aí isso vai servir para a gente resolver o problema dessa discussão do ambiental é custo, não é investimento, e a gente está dizendo que não, a economia de baixo carbono é o futuro desse país. O agronegócio brasileiro depende de uma agricultura de baixo carbono. É assim que ele vai ser competitivo e proveitoso. Então, eu acho que é executar. A outra questão fundamental, eu acho que é o inspirar. Eu acho que tem um problema muito sério. O Brasil hoje vai continuar a ser um país com milhões de brasileiros e a gente precisa inspirar esses brasileiros, principalmente os jovens, a querer fazer parte desse Brasil. Qual é o estímulo que um jovem hoje tem para querer fazer parte desse Brasil que vai investir em energias renováveis, que vai investir em florestas? Mas aí, Marcelo, eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que o jovem é o que está mais engajado nesse sentido, até por ter crescido com muito mais informação sobre uma vida mais sustentável, mas é uma impressão minha. A gente conversa tanto aqui até de ações, muitas opções de periferia que nascem diante de uma necessidade, que eu fico um pouco mais confiante no jovem até nesse sentido que aquelas pessoas que já têm a vida assentada. Mas, Mariana, o desafio é, quando você vai para o campo e olha a idade média do produtor rural hoje, quando você olha a idade média de tomadores de decisão que estão acontecendo, você não vê a participação desse jovem. Entendi, ou seja, entendi. Nós precisamos criar condições para que este jovem, que já tem a mentalidade e o sonho, possa entrar no mercado de trabalho, possa ser parte da transformação que a gente está falando. Nós temos aí um novo ministério, temos boa vontade, talvez um interesse, temos que cuidar da questão do orçamento. Agora, como estamos com relação a líderes, a nomes, né, que chamem o meio ambiente? Está um pouco fraco. E cuidado, porque vocês dois são da área, vocês conhecem todo mundo. Eu penso assim, em público em geral, nós temos nomes, pessoas que, né, poderiam ser vistos como líderes? Eu diria que... Ou está faltando? Eu acho que não está faltando, porque primeiro tem uma qualidade que é nova e que é produto exatamente do resultado extremamente bem sucedido de 27 anos de um trabalho do qual o Marcelo tem uma parte muito feliz nisso, eu tenho uma pequena parte, que é o fato de que se criou o valor da questão ambiental, do qual esse programa, inclusive, é um resultado disso. Nós não estamos aqui, né, à toa. Que é o fato de que a questão ambiental ela tem um espaço hoje importante na sociedade brasileira. E isso significa que tem um conjunto de atores que vai muito além daquilo que a gente chama o mundo ambientalista. Então, isso criou um espraiamento do tema.
Então você não tem mais que olhar apenas para aquilo que se chama os ambientalistas. Então tem um conjunto de empresários que falam sobre o tema, tem um conjunto de empresas que falam sobre esse tema, tem um conjunto de líderes empresariais. Então a gente tem que dizer o seguinte, quando a gente quer dizer quem são as pessoas que têm um olhar sobre isso, a gente precisa ampliar a lente angular para dizer que hoje, graças ao bom Deus, o tema é visto, percebido e falado com muito mais amplitude. Você é o resultado disso. Eu adicionaria aí dizendo que acho que é menos os indivíduos e mais as iniciativas, né? Eu sou muito mais orgulhoso pelo fato de existir um espaço com uma coalizão onde os setores que antes não trabalhavam juntos conseguem dialogar e avançar a agenda brasileira da sustentabilidade, da economia, da geração de emprego, do que se a gente ficasse apenas com grandes nomes icônicos que estão sempre reclamando de alguma coisa que não deu certo no país. Sim. O outro ponto que eu acho que é muito positivo sobre a questão de liderança é que a gente está vendo que o Brasil e o mundo está mudando, onde ninguém mais consegue fazer nada sozinho, seja porque tudo ficou muito mais complicado, ou seja porque as pessoas estão devagarzinho aprendendo que fazer com outros é mais fácil, é mais rápido, é mais econômico e apresenta menos risco. Então, na hora que você faz junto, você consegue fazer melhor. Ao fazer junto, você dilui um pouco essa coisa do ego, né? Quem é que fez? Qual é o nome que está atrás disso? E o nome passa a ser de uma frente, de um grupo, de um setor inteiro ou de uma sociedade como um todo. A nossa aposta, talvez sendo um pouco mais duro do que o que você colocou sobre esse governo que, na melhor das hipóteses, tem aí 24 meses, o governo está recebendo o país num momento crítico, para o qual uma opção é ficar pior, que ninguém quer, a outra opção é não mudar nada, que também não resolve, a terceira e única opção que a gente vê é como é que a gente anda para frente. E eu acho que, em última análise, o que todo brasileiro, que hoje é difícil concordar em alguma coisa, concorda, é que tem uma coisa que todos nós concordamos, temos que andar para frente. Então fique com esse pensamento, porque nós vamos continuar essa conversa, só que é o seguinte, na semana que vem. O programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o Marcelo Furtado, que é engenheiro químico, mestre em energia pela USP, provavelmente libriano e facilitador da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, e o advogado Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Eu convido você a fazer parte da nossa rede. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.